Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, professor Manuel, estou aqui em mais uma aula de matemática do segundo ano. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula. Vamos lá. Nesta aula, faremos uma revisão do capítulo 7, corpos redondos. Nesta aula, vamos abordar cilindro, cone, tronco de cone, esfera, principalmente através da resolução de questões exemplares. Então, a partir das questões, a gente vai abordar esses 4 assuntos do mês, certo? Vamos lá. Primeira questão de cilindro da atividade 1. A maioria de vocês respondeu essa questão, se não todos, estão todos de parabéns por ter respondido. Vamos lá. A parte interna de um botijão de gás de cozinha tem a forma cilíndrica com 40 centímetros de diâmetro e 60 centímetros de altura. Quantos dias o gás de um botijão cheio durará se forem consumidos diariamente 3,1 litros? Então, por dia serão consumidos 3,1 litros. E ele diz que a gente pode considerar o π igual a 3,1, que essa aqui vai ser a aproximação de π que a gente vai fazer. O que a questão nos deu? Nos deu o diâmetro, mas a gente usa nas nossas fórmulas, é o raio, certo? Se o diâmetro é 40, então o raio desse cilindro é 20. E a altura é 60 centímetros. Então, primeiro a gente vai calcular o volume do cilindro em centímetros cúbicos, né? Então é só substituir o raio aqui e a altura aqui na fórmula do volume do cilindro, certo? O volume do cilindro vai ficar igual a π, como o raio é 20, fica 20 ao quadrado, vezes 60, que é a nossa altura. Primeiro, a gente resolve as potências. 20 ao quadrado, 400. Aí a gente multiplica esses coeficientes, né? 400 vezes 60, a gente multiplica 4 vezes 6, 24. E acrescenta os 3 zeros. Está aqui. Se a gente fosse parar bem aqui, a gente poderia colocar 24.000 π, certo? Mas a gente pode deixar assim, porque não faz diferença a ordem dos fatores aqui que estão se multiplicando. Então a gente aproxima o π para 3,1, que é a aproximação que a questão nos deu. Então fica 3,1 vezes 24.000. Eu repeti aqui, mas não tem problema não, certo? 3,1 vezes 24.000 vai dar 74.400 centímetros cúbicos, certo? Mas o nosso consumo diário é em quê? Em litros. Então, para a gente dividir o volume do cilindro, certo? Para o volume que será consumido diariamente, a gente tem que transformar esse volume aqui em centímetros cúbicos em litros, que é esse segundo passo aqui. Se 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos, 74.400 centímetros cúbicos equivale a quantos litros? Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3 aqui para resolver esse problema. Então, fica 1.000 vezes x, 1.000x. 1 vezes 74.400, 74.400. O 1.000 que está multiplicando x vem dividindo. 74.400 dividido por 1.000. A gente corta esses dois zeros aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui rapidinho. Vamos lá. A gente corta esses dois zeros aqui. Fica 740 dividido por 10, certo? 740 dividido por 10, a gente move a vírgula que está aqui. A vírgula estava aqui. A gente move uma casa decimal. Então, fica 74,4 litros, certo? Esse aqui é o volume em litros de gás no botijão de gás, certo? Aí agora sim a gente pode dividir esse volume do botijão pelo consumo diário em litros, que é 3,1, que está aqui, certo? Se o volume do botijão é 74,4 litros e o consumo diário é 3,1 litros por dia, né? Então a gente divide 74,4 dividido por 3,1. É legal a gente eliminar as casas decimais. Como aqui tem uma casa decimal e uma casa decimais, a gente elimina aqui, né? A gente move uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui, certo? Mesmo número de casas decimais que a gente mover aqui em cima, a gente tem que mover aqui embaixo, certo? Então fica 740 dividido por 31. 740 dividido por 31 é igual a 24. Ou seja, se os donos daquela casa consumirem diariamente 3,1 litros de gás, certo? Esse botijão durará 24 dias, ok? Bem simples essa questão, né? Mais uma questãozinha de cone da atividade 1.
Questão da página 146, questão 26. O setor circular representado pela figura tem 6 centímetros de raio, certo? Esse setor aqui, certo? Após a união das bordas vermelhas, ele é transformado na superfície lateral de um cone reto. Determine o raio da base do cone, certo? Então, esse setor circular aqui é o setor circular, é a planificação da área lateral de um cone, certo? Se ele diz que o raio desse setor aqui é 6 centímetros, ele está querendo dizer que a geratriz do cone é igual a 6 centímetros, e não o raio do cone, certo? Da base do cone, certo? A gente tem que observar primeiro isso. E o que, que a gente tem que encontrar aqui é o raio da base do cone, certo? Então, a gente vai fazer aqui uma regrinha de 3 através dessas proporções aqui, certo? O que, que a gente colocou aqui, ó? Esse aqui, 2πr, é o comprimento do setor, que é a distância daqui até aqui, certo? Isso aqui é o comprimento do setor. E esse aqui é o comprimento do círculo de raio G, que é o comprimento desse círculo aqui todinho, certo? Que tem o raio igual à geratriz deste cone, certo? O comprimento desse círculo aqui todinho está aqui, certo? Aí se eu tenho o comprimento do círculo de raio G, de raio igual à geratriz do cone, eu posso associá-lo a 360 graus, né? Porque um círculo é um giro completo de 360 graus, beleza? Aí se eu tenho aqui só o comprimento do setor, então aqui eu vou ter o quê? O ângulo central daquele mesmo setor, certo? O ângulo central desse setor aqui é esse ângulo aqui, ou seja, vai ser o 360 graus, que é o círculo completo, menos esses 60 graus aqui que não faz parte desse setor, certo? Aí a gente vai ter o quê? 360 menos 60 graus, sobra 300 graus. Então, 300 graus é o ângulo desse setor aqui, beleza? Aí está colocado aqui as duas fraçõezinhas proporcionais. Se eu tenho duas frações proporcionais, né? Se a gente associou medidas correspondentes aqui, a gente pode fazer a regrinha de 3, né? Que é meio pelos extremos, beleza? Então fica 2π. O raio aqui, né? A gente vai chamar de x, mas a gente poderia chamar aqui de continuar chamando de raio, certo? Porque, enfim, eu quis colocar o x aqui, mas não tem problema você ter colocado o raio aqui. Então fica 2πx, que é a medida do raio que a gente quer encontrar, vezes 360. Coloca aqui. Aqui, a gente já substituiu a geratriz, né? Que a geratriz tem medida 6. Então, a gente pode substituir. Então, fica 2π6 vezes 300 graus. Tá aqui, beleza? E agora a gente multiplica esses coeficientes aqui que a gente pode multiplicar. 2 vezes 360 graus vai dar 720 graus, beleza? 2 vezes 6, 12. 3 vezes 12, 36. Aí a gente acrescenta os dois zeros. Então, ficou 3.600 π aqui, certo? Aí a gente vai deixar aqui, desse lado da igual. Vamos repetir aqui, primeiro a gente ordena aqui melhor, né? A gente coloca os coeficientes na frente aqui, fica 720 graus vezes πx igual a 3.600 graus π, certo? Só para ficar melhor armado aqui a nossa equação. A gente vai deixar desse lado da igualdade aqui só o x, né? Então fica só o x e os 720 graus π vai para o outro lado, dividindo 3.600 graus de π, certo? A gente pode cancelar bem aqui π com π, né? Cancela aqui π com π e fica, pode cancelar 0 com 0 aqui, fica 360 dividido por 72. 360 dividido por 72 é igual a 5. Então, esse x é igual a 5 centímetros. E esse x é quem? Esse x é o nosso raio. Então, a medida do raio desse cone, o raio da base desse cone, né, é 5 centímetros, que é o que a questão pediu para a gente resolver, né? Determine o raio da base do cone, ok? Então, está resolvido esse probleminha. Mais uma questãozinha da atividade 1. Acho que é da atividade 1, né? Que aborda os cones aqui, certo? Uma questãozinha bem legal que muitos de vocês responderam direitinho e estão de parabéns. Um cone de revolução tem 10 centímetros de altura. A área da base excede em 216 π centímetros quadrados a área da secção paralela à base, feita a 2 centímetros do vértice. Calcule o volume do cone. O que ela nos deu aqui essa questão? Ela nos deu que a distância
essa aqui, ó, seria a secção que ela fala, né? A secção do cone seria essa daqui, certo? Seria esse círculo aqui, e ele está a 2 centímetros do vértice, ou seja, a altura desse cone menor aqui vai ser 2 centímetros. E ele nos deu a altura do cone maior, que é 10 centímetros. Está aqui, né? Eu tenho a altura do cone menor e a altura do cone maior, que é 10 centímetros. Então, posso... para a gente calcular, ele quer a área... Não, ele quer o volume. Mas para a gente calcular o volume, a gente teria que encontrar o raio desse cone, né? O raio da base desse cone. O que, que a gente vai usar para encontrar esse raio? A gente vai usar essa proporção bem aqui. Então, a gente vai colocar a altura do cone menor aqui sobre a altura do cone maior. Por que, que a gente tem que elevar o quadrado aqui? Porque a gente vai relacionar aqui com a altura da secção, com a altura não, perdão, com a área da secção, que foi o que primeiro a gente vai usar isso aqui, depois a gente vai chegar bem aqui nessa área que excede uma a outra, certo? Primeiro a gente vai usar essa área da secção aqui sobre área da base, certo? Porque a área da secção vai ser essa daqui, vai ser π vezes o raio menor ao quadrado. E a área da base vai ser π vezes o raio maior ao quadrado, né? Porque a gente tem esse círculo aqui de raio menor e esse círculo aqui de raio maior, certo? Primeiro a gente vai relacionar isso aqui. Aí por que, que a gente tem que elevar essa fração aqui ao quadrado, certo? Porque se a gente fosse colocar aqui só a altura do cone menor sobre a altura do cone maior, então tem que colocar aqui o raio menor e aqui o raio maior, certo? Mas na área da secção menor e na área da secção maior, eu tenho esses raios ao quadrado, certo? Então é como se eu estivesse elevando essa fração aqui ao quadrado, certo? Porque esse π aqui não faz diferença, né? Porque eu poderia cortar π com π, certo? Aí a gente poderia imaginar que tivesse só aqui o raio ao quadrado e o raio menor ao quadrado e o raio maior ao quadrado, certo? Se eu elevo esses dois elementos aqui ao quadrado, essa fração aqui ao quadrado, e ela é proporcional a essa, para elas continuarem proporcionais, eu tenho que elevar essa daqui também ao quadrado, certo? Eu explico isso porque vocês que já são meus alunos há mais tempo, eu gosto de explicar o porquê das coisas, certo? Então é por isso que a gente eleva essa fração ao quadrado aqui, porque a gente está relacionando as áreas ao quadrado aqui, certo? Então aí a gente pode resolver essa potência aqui, né? Fica 2 ao quadrado é 4 e 10 ao quadrado é 100, certo? Aí eu tenho aqui a área da secção menor, que é o círculo menor, a área do círculo menor, e essa aqui é a área do círculo maior, certo? Mas eu não tenho nem a área da secção, nem a área da base. O que, que eu tenho? O quanto uma excede a outra. Ou seja, a área menor, a área maior menos a área menor vai dar 216π, né? Não é isso? A área da base menos a área da secção é igual a 216π, né? Porque se uma excede a outra em 216π, quer dizer que uma menos a outra é igual a 216π, beleza? Então é isso que eu vou usar, ó. Então se eu peguei a área maior e subtrair a área menor, eu tenho que pegar esse valor aqui, ó, o 100 seria proporcional à área maior. Então eu coloco aqui. Esse valor aqui, a área menor seria proporcional a 4, né? Então eu coloco 4 aqui. E tenho esses dois elementos aqui se subtraindo. Aí essas duas frações aqui continuam proporcionais. Eu fiz um pouco diferente do jeito que a maioria de vocês fizeram, para vocês verem que a matemática nos possibilita resolver uma questão de várias formas, beleza? Mas aqui não tem nada errado não, certo? Só estamos relacionando as grandezas de formas diferentes. Então, está aqui 100, né, que seria relacionada à área maior, e 4, que seria relacionada à área menor. Então, vai continuar proporcional essa subtração aqui sobre 100 relacionado à área maior, porque assim a gente vai encontrar a medida da área maior aqui, certo? Porque a área da base menos a área da secção é igual a 216π, que é o que a gente vai substituir já já. Primeiro vamos subtrair bem aqui. 100 menos 4, 96. Então, 96 sobre 100 vai ser proporcional aqui a subtração da área da base menos a área da secção sobre a área da base maior, certo? Então, esse aqui, ó, a gente pode substituir por 216, tá aqui. Repete o 96 sobre 100, aí o 216, π, né? Que a área da base menos a área da secção é igual a 216π, só lembrando. E aí sobre a área da base maior. Então, agora sim a gente pode fazer uma regrinha de 3 e tendo só essa incógnita aqui, né, que é o raio,
a gente consegue resolver, beleza? Então vamos lá, fica 96 vezes πr ao quadrado, tá aqui, e 100 vezes 216 π vai ficar 21.600 π, beleza? Então ficaria bem aqui, ó. Para a gente diminuir nosso trabalho, a gente vai deixar desse lado da igualdade aqui o πr ao quadrado, porque πr ao quadrado é o quê? É a área da base, né? E o volume do cone, a gente tem a área da base vezes a altura, né? Então, para a gente não ter que calcular novamente a área da base, a gente vai encontrar aqui o valor da área da base, bem aqui, certo? Então, a gente vai deixar só aqui a área da base e vai mandar só o 96 para o outro lado da igualdade, certo? Então, ficou a área da base aqui igual a 21.600 π sobre 96, certo? Que eu só movi o 96 para esse lado da igualdade. Então, eu posso dividir 21.600 por 96. 21.600 dividido por 96 vai dar 225 π. Ou seja, a área da base, que é essa daqui, é igual a 225 π. Ou seja, aqui no volume do cone, eu posso substituir a área da base por 225 π. Porque 225 π é a área da base desse cone. E a altura desse cone, a gente já tinha que era 10. Então, eu posso multiplicar aqui e calcular o volume desse cone. 10 vezes 225 π vai dar 2.250 π. 2.250 dividido por 3 é 750. Continua o π aqui, né? Então, o volume do cone é 750 π. Caso fosse necessário, a gente poderia aproximar isso aqui, né? A aproximação de π geralmente é 3,14, né? Mas está calculado o volume do cone. O volume do cone é 750 π, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí o passo a passo. Uma questãozinha de tronco de cone, questão da página 151, questão 34, alterada, certo? Eu alterei os valores aqui, mas é muito parecido com essa questão. As áreas da base de um tronco de cone reto de bases paralelas medem 9π centímetros quadrados e 4π centímetros quadrados. Sabendo que sua geratriz mede raiz quadrada de 5 centímetros, determine o volume desse tronco, certo? O que a questão nos deu? A questão nos deu a área da base maior, que é 9π, e a área da base menor, que é 4π. Ou seja, já podemos deduzir que o raio maior é 3 centímetros e o raio menor é 2 centímetros. Ele também nos deu a geratriz, mas essa geratriz aqui é a geratriz do tronco de cone, certo? Porque ele não citou cone e nenhum outro objeto aqui, ele só citou o tronco de cone. Então, essa geratriz aqui é do tronco de cone, certo? Então, a geratriz do tronco de cone é raiz quadrada de 5 centímetros, beleza? Porque eu falo isso porque a gente tem a geratriz do tronco, a geratriz do cone menor e a geratriz do cone maior, certo? Aí a gente tem que observar qual foi a geratriz que a questão nos deu nessas questões, beleza? Porque a gente não pode cometer nenhum erro aqui na matemática, beleza? Então, o que a gente vai usar para resolver aqui? Ele quer o quê? O volume do tronco, né? O volume do tronco a gente sabe que é este aqui, né? Mas o que falta aqui? Falta a medida da altura do cone menor e a medida da altura do cone maior, beleza? O que a gente vai usar aqui? Como a gente tem a medida dos raios e tem a medida da geratriz, a gente pode usar essa relação métrica aqui, que é um teorema de Pitágoras, para encontrar a altura do cone do tronco, perdão, certo? A gente vai encontrar aqui a altura, porque a gente tem a altura do tronco, a gente tem a altura do cone menor e a altura do cone maior, certo? Como essa geratriz aqui é a geratriz do tronco, a gente vai encontrar primeiro a altura do tronco para depois encontrar a altura do cone menor. Encontrada a altura do cone menor, a gente pode encontrar facilmente a altura do cone maior, certo? É passo a passo aqui bem longo, né, que eu fiz, mas vamos lá, dá certo. Então, vamos substituir. A geratriz é raiz de 5, então fica raiz de 5 ao quadrado. Como a gente está relacionando aqui, a gente está calculando esse teorema de Pitágoras, é nesse triângulo retângulo aqui, ou seja, a hipotenusa é a geratriz do tronco, e os catetos são a altura do tronco, e esse cateto aqui ó, vai ser o raio maior menos o raio menor, porque vai sobrar só a medida desse segmento aqui, certo?
Então fica raio maior menos raio menor. Então vamos substituir aqui. O raio maior é 3 e o raio menor é 2. O resultado dessa subtração fica ao quadrado. E a altura do tronco, que é o que a gente quer encontrar. Então vamos lá. A gente já sabe, né, que raiz de um número elevado ao quadrado fica só esse número que está dentro da raiz. Então sobra só o 5 aqui, porque eu elevei raiz ao quadrado. 3 menos 2, 1. Então vai ficar 1 ao quadrado. E a altura do tronco ao quadrado continua aqui a mesma coisa, né? Então a gente vai deixar desse lado da igualdade só a altura do tronco, certo? E o 5 que estava do outro lado eu mando o 1 subtraindo. Então fica 5 menos 1. 5 menos 1 é 4. Então a altura ao quadrado do tronco vai ser igual a 4, certo? Esse expoente 2 a gente manda para o outro lado como raiz. Raiz de quem? Raiz de 4, né? Que é o que estava do outro lado. Então a altura do tronco vai ser igual a 2 aqui, né? Então a gente já encontrou a altura do tronco. Aí a gente vai usar essas frações proporcionais aqui para encontrar a altura do cone menor, né? Porque eu estou relacionando aqui, ó. Eu botei aqui medida desse cateto aqui, que é raio maior menos raio menor. Então eu tenho que relacionar ele aqui, ó. Na frente dele eu tenho que colocar o raio menor, certo? Aí eu vou colocar aqui a altura do tronco do cone, né? Aí eu vou relacionar com esse... Estou relacionando com esse triângulo aqui, retângulo, que é proporcional a esse outro triângulo retângulo aqui, certo? Então, se eu coloquei aqui a altura do tronco, eu tenho que colocar aqui a altura de quê? Do cone menor, certo? Assim a gente vai encontrar a altura do cone menor. 3 menos 2 é igual a 1, né? E aqui isso fica sobre 2, aqui 2, né? Vamos fazer logo a regrinha de 3 aqui. 3 menos 2 é 1, então 1 vezes a altura do cone menor vai ficar 1 vezes a altura do cone menor. 2 vezes 2, 4. Eu já estou colocando aqui, certo? 1 vezes a altura do cone menor é a altura do cone menor, né? Então a altura do cone menor vai ser igual a 4, certo? Como a gente já tem a altura do cone menor e a altura do tronco, somando a altura do tronco com a altura do cone menor, a gente vai obter o quê? A altura do cone maior, certo? Então, a altura do cone maior vai ser igual a altura do tronco, que é 2, mais a altura do cone menor, que é 4. Então, a altura do cone maior é 6. Agora sim a gente tem a altura do cone maior e a altura do cone menor, beleza? Aí assim a gente pode substituir todas essas variáveis aqui e calcular o volume do cone, né? A gente já tinha a área da base, né? A área da base maior é 9π, a área da base menor é 4π. A gente encontrou que a altura do cone maior é 6 e a altura do cone menor é 4. Substituído, né? Continuamos calculando, beleza? A gente estava aqui calculando, né? 9 vezes 6 é 54, certo? Menos 4 vezes 4, 16. Então, 54π menos 16π vai dar 38π, né? A gente tem os denominadores comuns, a gente só repete o denominador 3. Questão 34 é muito parecida com essa, certo? Vocês podem resolver do método de vocês, é importante é fazer os cálculos todos direitinho e chegar no resultado de forma correta, beleza? Um exemplo aqui de esfera e cilindro. A figura mostra um reservatório industrial de aço usado para armazenamento de cereais, conhecido como silo. Está aqui o silo, certo? Ele é formado por um cilindro circular reto com 8 metros de altura e raio interno da base 2 metros, encimado por uma semisfera, ou seja, aqui em cima a gente tem uma semisfera, metade de uma esfera. Usando π igual a aproximadamente 3,1, responda: quantos metros quadrados de aço são gastos na confecção desse silo? Primeiro a gente vai calcular a área da superfície semisférica. A área da superfície semisférica é igual a 2πr ao quadrado, porque a área da superfície esférica completa é 4πr ao quadrado. Mas como a semisfera é metade de uma esfera, a gente divide essa área por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então a área da superfície semisférica é esta daqui. Aí a gente pode substituir o raio, que vai ser o mesmo raio da base do cilindro, certo? Que é 2. Então fica 2 ao quadrado, é 4. A gente multiplica logo pela aproximação de π que a questão nos deu, que é 3,1, vezes 2. Multiplicando tudo isso aqui, a gente vai ter que a área da superfície semisférica é 24,8 centímetros quadrados, beleza? A área da parte cilíndrica vai ser só a área da base mais a área lateral, certo? A área do cilindro é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Mas como essa
essa parte de cima aqui é uma semisfera, a gente desconsidera essa base aqui circular, certo? A gente vai considerar só essa base aqui de baixo, certo? Então a gente vai ter só uma base mais a área lateral, na área da parte cilíndrica do silo, beleza? Então a área do cilindro vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, mais 2πr vezes h. Essa aqui é a área lateral, certo? Então a gente pode substituir aqui o π por 3,1, que é a aproximação que a questão nos deu. O raio também aqui vai ser 2, por 2 ao quadrado, que fica 2 vezes o π é 3,1, o raio é 2 e a altura do cilindro é 8. Então, multiplicando tudo isso aqui, né, 3,1 vezes 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3,1 vai dar 12,4, né? Mais, aqui, 2 vezes 3,1 vezes 2 vezes 8 dá 99,2, certo? Então a gente soma isso aqui e dá 111,6 centímetros quadrados. Essa aqui é a área do cilindro, beleza? Então a área do reservatório vai ser a área da superfície semisférica mais a área da parte cilíndrica. A área do reservatório, que é o silo, né, é igual a 136,4 centímetros quadrados, somando a área da superfície semisférica mais a área da parte cilíndrica do silo, ou seja, a área do reservatório, a área do silo é esta daqui, beleza? Então está calculado a área de aço gasto nessa confecção do silo, beleza? Vamos seguir. A letra B dessa mesma questão quer saber quantos metros cúbicos de cereais o silo pode armazenar. Então a gente vai calcular o volume da semisfera mais o volume da parte cilíndrica para a gente encontrar o volume do reservatório, que é o volume do silo, beleza? A gente tem que o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3, certo? Mas a gente tem aqui o quê? Uma semisfera. E uma semisfera vai ser o quê? Vai ter a metade do volume da esfera. Então, quando a gente quer a metade, é a mesma coisa que a gente está multiplicando por 1/2, certo? Por isso que eu multipliquei aqui a área da esfera por 1/2. Assim a gente vai ter a metade do volume da esfera aqui como resultado, certo? Então fica 1 vezes 4πr ao cubo igual a 4πr ao cubo, certo? 2 vezes 3, 6. A gente multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, porque a gente está multiplicando fração, né? Só relembrando esse conceitozinho. Então o volume da semisfera vai ser 4πr ao cubo sobre 6, beleza? Então está aqui o volume da semisfera. Aí agora a gente pode substituir a medida do raio. A medida do raio é 2, certo? Então, substituindo aqui, vai ficar 4π vezes 2 ao cubo. A gente já calculou bem aqui a potência, né? 2 ao cubo é 8. 8 vezes 4, 32. Então, o volume da semisfera é 32π sobre 6. Agora a gente vai fazer a aproximação, né? A gente substitui aqui o π por 3,1, né? Que é a aproximação que a questão nos deu. Então, o volume da semisfera vai ser 32 vezes 3,1 sobre 6. Multiplicando e depois dividindo, primeiro a gente multiplica, né? E depois divide por 6. Multiplicando e dividindo isso aqui, a gente vai obter como resultado 16,53 centímetros cúbicos. Então, isso aqui é o volume da semisfera. Agora vamos aqui ao volume da parte cilíndrica do reservatório, do silo. O volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura, ou seja, a área da base vezes a altura. O raio a gente já sabe que também é 2, né? Então, fica 2 ao quadrado vezes 8. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 8, 32. Então, 32π é o volume do cilindro. Fazendo a aproximação, né? Fica 32 vezes 3,1. 32 vezes 3,1 vai dar 99,2. Esse aqui é o volume do cilindro. Para a gente obter o volume do reservatório, o volume total, o volume do silo, a gente soma o volume da semisfera mais o volume do cilindro, beleza? O volume do reservatório vai ser 115,73 centímetros cúbicos, certo? Somando o volume da semisfera mais o volume do cilindro, beleza? Está calculado. Questãozinha bem simples, né? Só praticando aqui volume de esfera e volume do cilindro nessa questão, nessa alternativa B. Vamos lá. Ainda sobre esfera, questão 13 da página 157. Vou dar uma colherzinha de chá aqui nessa
questão da atividade 2. Os raios de duas esferas concêntricas são 15 centímetros e 8 centímetros. Calcule a área determinada pela intersecção da esfera maior com um plano tangente à esfera menor. Vamos entender bem aqui, ó, nessa imagem aqui, a gente consegue entender o que a questão está querendo dizer aqui com a intersecção da esfera maior por um plano tangente à esfera menor. Ou seja, eu tenho uma esfera maior e eu tenho uma esfera menor. Se eu tenho uma intersecção aqui para o plano, a intersecção do plano com a esfera vai ser esse círculo aqui A2, certo? Vai ser esse círculo aqui, certo? Quando ele fala tangente, quer dizer que o plano só toca a esfera menor aqui em um ponto. Esse ponto vai ser esse ponto aqui, esse ponto B, certo? Então, o plano é tangente à esfera menor bem aqui no ponto B, certo? E se esse plano é tangente à esfera menor, ele vai formar essa secção aqui, que vai ser esse círculo menor aqui, certo? Menor que o círculo máximo da esfera, beleza? E nós temos que calcular a área desse círculo menor aqui, certo? Mas para a gente calcular a área desse círculo menor aqui, que é a intersecção dessa esfera com o plano que a intercepta, a gente tem que calcular a medida do seu raio. A medida do seu raio vai ser o quê? Vai ser a medida desse segmento aqui que eu chamei de T, certo? E a partir do raio da esfera menor e da esfera maior, a gente tem aqui um triângulo retângulo, então a gente pode usar o teorema de Pitágoras para encontrar a medida desse cateto aqui, certo? Então vamos lá. A gente tem a medida do raio maior, que é 15 centímetros, a medida do raio menor, que é 8 centímetros, e a gente tem que encontrar a medida T aqui, que é a medida do raio do círculo aqui, que pertence à secção entre o plano e a esfera, beleza? Então vamos lá. A gente vai substituir aqui o raio maior, que é 15, o T, que é o que eu quero encontrar, fica T, continua T, né? E o raio menor, que é 8, certo? Porque os catetos aqui são o raio menor e o T aqui, certo? A hipotenusa é o raio maior. Então, 15 ao quadrado fica 225. T ao quadrado a gente repete, 8 ao quadrado, 64. Então, a gente vai deixar só o T ao quadrado desse lado da igualdade. E o 225 vai ficar com 64, subtraindo ele, né? Então, 225 menos 64 igual a 161. A gente para aqui, ó, porque na área da secção vai ser a área desse círculo aqui, né? A área de um círculo é πr ao quadrado. E o raio é quem? É o t. Então, como a gente vai usar o t ao quadrado aqui, não precisa a gente calcular a medida do t. A gente pode usar esse t ao quadrado aqui e substituir esse t ao quadrado aqui, certo? Então, vamos lá. A área da secção vai ser πt ao quadrado, né? Porque t é o raio desse círculo aqui, que é a intersecção da esfera com o plano que a intercepta, certo? Então, vamos lá. A gente substitui o t ao quadrado por 161, né? Porque a gente encontrou aqui pelo teorema de Pitágoras. Então, fica 161 π centímetros quadrados é a área dessa secção aqui, certo? A gente fazendo a aproximação, né? 3, de π para 3,14 fica 161 vezes 3,14. Então, a área da secção aproximada vai ser 505,54 centímetros quadrados, beleza? É isso aí. É uma questãozinha simples, né? Se a gente observar o que a questão, direitinho, o que a questão nos quer dizer aqui nessa afirmação, beleza? Vamos seguir. Temos aqui uma questãozinha legal de cilindro e um paralelepípedo. Uma peça de madeira com a forma de um prisma reto de base quadrada tem seu centro um furo cilíndrico de 3 centímetros de raio, conforme mostra a figura abaixo. Se o prisma tem 8 centímetros de altura e o lado do quadrado da base mede 15 centímetros, então, considerando π igual a aproximadamente 3,14, determine a massa dessa peça em gramas, considerando que a densidade da madeira é 0,95 gramas por centímetros cúbicos, certo? Isso aqui é a peça, certo? Para a gente calcular a massa dessa peça, a gente tem que calcular o volume da peça, né? E depois multiplicar pela densidade da madeira, certo? Então, para a gente calcular o volume da peça, primeiro a gente calcula o volume do paralelepípedo, certo? Depois o volume do furo. O volume da peça vai ser o volume do paralelepípedo menos o volume do furo, certo? Porque se tem um furo ali, ele não tem massa
não tem volume ali, né? A gente não está contando aquele volume do furo na peça, certo? A gente vai encontrar o volume da peça. Encontrado o volume da peça, a gente multiplica o volume pela densidade da madeira, certo? Da madeira usada nessa peça, que aí a gente vai ter a massa. Vamos lá. O volume do paralelepípedo, né, é a área da base é lado vezes a altura. Então, fica 15 vezes 15 vezes 8, que é a altura do paralelepípedo. Então, o volume do paralelepípedo é 1.800 centímetros cúbicos. Agora, vamos ao volume do furo. O furo é um cilindro, né? E o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. O volume do furo vai ser, a gente sabe ó, que o furo tem raio 3, então o raio aqui vai ser 3. E a altura vai ser a mesma altura da peça, que é um paralelepípedo. Né? A mesma altura do paralelepípedo é a mesma altura do furo. Então fica 3 ao quadrado é 9. A altura é 8, tanto aqui. Então continuamos aqui o cálculo. Né? 8 vezes 9, 72. E o π continua ali. Então o volume do furo vai ser 72 π centímetros cúbico. Aí a gente faz a aproximação do π para 3,14. Então fica 72 vezes 3,14. Então o volume do furo vai ser 226,08 centímetros cúbicos. Agora a gente vai para o volume da peça. O volume da peça vai ser o volume do paralelepípedo menos o volume do furo, né? Porque a gente não está contando o volume do furo na peça. Então fica 1.800, que é o volume do paralelepípedo, menos 226,08, que é o volume do furo. Então o volume da peça vai ser 1.573,92 centímetros cúbicos. Beleza? Aí agora, para a gente encontrar a massa da peça, vai ser igual ao volume da peça, né, vezes a densidade da madeira usada nessa peça, né? Então, o volume da peça, a gente tinha encontrado que era 1.573,92 vezes a densidade da madeira usada nessa peça, né, que é 0,95. Então, a massa da peça vai ser igual a 1.000, multiplicando aqui, né, vai ser igual a 1.495,224 gramas. Essa aqui é a massa da peça em gramas, certo? Se fosse necessário a gente transformar, por exemplo, em quilos, 1 quilo tem 1.000 gramas. Então a gente poderia pegar essa massa aqui em gramas e dividir por 1.000, que a gente ia encontrar a massa dessa peça em quilogramas, né? Mas a questão aqui pediu em gramas. É importante a gente observar em que medida a questão nos pede, se é em gramas, se é em quilogramas, certo? É bom vocês observarem direitinho o que a questão pede, certo? Se é a massa em gramas ou em quilogramas, porque às vezes a questão joga essa casca de banana para a gente derrapar, beleza? Com muita atenção. É isso, vamos lá. Meu muito obrigado a todos os alunos online presentes nessa aula virtual. De novo, relembrando que qualquer dúvida nas atividades, eu, bem como meus colegas professores de matemática, estamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Então, não deixem de fazer uma questão por ter dúvidas naquela questão. Se vocês se sentirem mais à vontade de dialogar sobre a questão com o colega, vocês também podem dialogar com o colega, mas sintam-se à vontade também para nos procurar, nós professores, certo? É isso aí, bons estudos, até a próxima. Tchau!